o tema Põe em ordem a tua casa, dentro desse tema do mês, sobre a família. E nós queremos trazer essa mensagem de forma que você possa ser tocado por essa mensagem. Põe em ordem a tua casa. Um tema sugestivo, um tema muito atual, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo no mundo. É um momento que nos dá a oportunidade de nós avaliarmos aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos sido, no contexto da nossa família, no contexto social, no contexto da nossa igreja, enfim, é o momento de nós podermos avaliar e tomar algumas atitudes necessárias. E nós queríamos impactá-lo fazendo algumas perguntas dentro desse tema proposto. Estarei lendo primeiro o tema que nós sugerimos aqui, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 1, que diz lá na minha versão: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Imaginemos nós termos essa notícia de que nós morreremos. E, mais do que isso, recebemos a notícia que nós temos que organizar a nossa vida. E teremos aqui algumas perguntas que nós poderíamos deixar para que você responda aí na sua casa. Como você reagiria se recebesse uma notícia dessas? Será que existe uma receita? Será que existe uma fórmula? O que podemos aplicar para colocar em ordem a nossa casa? O que fazer diante das pressões e diante desses ataques? Como sobreviver a eles? Como pôr em ordem a nossa casa? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 11, ele dá aqui uma receita onde é muito propícia para esse momento e para a proposta da nossa mensagem desta noite: põe em ordem a tua casa. O apóstolo escrevendo, ele vai falando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E é uma verdade. Nesses últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Sabemos que Satanás tem mobilizado os sistemas deste mundo para desestruturar a vida familiar. No entanto, a igreja, como sal e luz da terra, deve confrontar, por intermédio da palavra de Deus, os ataques do maligno. Não podemos nos esquecer que estamos lutando contra principados e potestades. Se desejamos uma vida familiar vitoriosa, precisamos viver em total dependência do Senhor. Carecemos da armadura de Deus para que possamos enfrentar as lutas e desafios do nosso tempo. Nessa mesma carta que Paulo escreve aos Efésios, nós lemos aqui o enunciado do verso 11, no verso 12 ele diz: pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então, e nós temos evidenciado isso aqui no Brasil, a guerra, não só desse vírus, como falou o pastor Faustino,
mas a guerra política que envolve todo esse mecanismo, tentando de uma forma ou de outra denegrir, destruir, danificar. E nós, como povo de Deus, temos a consciência e também temos a verdade, que é a Bíblia, o nosso manual, que nos coloca como baluartes, como atalaias, como testemunhas vivas dessa nova proposta que se tem contra a tudo isso que nós temos visto e evidenciado. Nós, como povo de Deus, temos a obrigação de poder transmitir uma mensagem de paz, uma mensagem de segurança, uma mensagem motivadora. Dentro desse contexto que nós fizemos essa parte introdutória, de que o mundo estabelecido está dentro dessas forças e potestades, nós queremos fazer aqui uma rápida meditação, salientando 3 pontos. Resistindo contra os ataques contra a família. Então, nós, como povo de Deus, temos por obrigação. E dentro desse tema sugestionado, Deus convocasse você hoje, para onde você teria certeza para onde você vai? Eu gostaria que você acompanhasse e dentro aí da tua particularidade você pudesse fazer a avaliação necessária para que você pudesse então ter esse confronto com a verdade e realizar aqueles concertos, colocar em ordem aquilo que está para ser feito. A primeira proposta, resistindo contra os ataques da família. Os ataques do inimigo são vorazes. E a proposta de Deus é: santifique o seu ambiente. Conforme o livro de Deuteronômios, no capítulo 7, no verso 26, ele diz: não tragam ídolos e coisas para dentro da sua casa que você vai trazer maldição. E hoje, infelizmente, nós somos sobrecarregados de tantas coisas. A informação hoje ela tem uma rapidez. Nós temos o privilégio, talvez até o desprivilégio, de o acontecido, acontece qualquer fato, qualquer coisa no mundo, em menos um tempo recorde nós já estamos sabendo, nós já estamos vendo as coisas. Então nós somos um alvo muito fácil do maligno. O maligno se potencializou dentro desse esquema tecnológico para também atirar as suas setas. E nós temos que estar atentos. Os ataques no inimigo, os ataques às crianças. Atualmente, em muitas escolas, tanto na rede pública como privada, o ensino materialista está sendo valorizado e repassado de modo contínuo às nossas crianças. A educação de nossos filhos é totalmente influenciada pelo materialismo e pelo ateísmo. Os currículos que reúnem os conteúdos programáticos a serem transmitidos nas salas de aula são fundamentados na filosofia evolucionista. Tudo começa com a explicação sobre a origem da matéria, da vida do homem e de tudo que existe no universo. Os pais não podem negligenciar a educação de seus filhos e devem levá-los aos pés do Senhor. A igreja também deve ajudar os pais nesta nobre missão, oferecendo uma educação religiosa de qualidade às crianças. E nós poderíamos aqui discorrer esse tema que está tão atual. Esses dias nós tivemos, por pouco, as nossas escolas sendo bombardeadas por aquela cartilha gay que deu tanta polêmica, problemas políticos, a abertura do terceiro banheiro para as escolas, e algumas escolas já, enfim, tantas coisas. A incitação à droga, à sexualidade. Então, são coisas que nós, infelizmente, nós temos visto notoriamente. É um fato real. E nós, como povo de Deus, nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que relutar, temos que repudiar todas essas ações que sorrateiramente
tenta nos aglutinar. São os ataques do inimigo. Ataque às crianças, que sabemos que uma criança, ela é fácil, é uma presa fácil de colocar as intenções futuras, seja lá da nação, do partido político, do que seja. Mas nós, como povo de Deus, temos somente um partido político. Caminhar para o céu, caminhar para a eternidade e pregar o Evangelho e agir como tal. O segundo tópico que nós temos aqui, o ataque à disciplina no lar. Em nossos dias existem questionamentos relacionados à aplicação da disciplina aos filhos. Mas segundo a palavra de Deus, aplicada com sabedoria, a disciplina livra a criança da morte. Disciplina é toda ação instrutiva e discipuladora. Pois a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discipular. De fato, uma pessoa bem disciplinada é uma pessoa bem educada. Que os pais eduquem seus filhos no temor e na administração do Senhor. E que os filhos honrem e obedeçam aos pais conforme ordena a palavra de Deus. Devemos nos lembrar também de que devemos ser prudentes na aplicação da disciplina aos nossos filhos, para que possamos mostrar-lhes, então, acima de tudo, a forma correta de proceder em toda a sua existência. E também, mais uma vez, isso está tão em moda, as leis, as coisas que estão tão naturais, e nós vamos absorvendo com uma naturalidade tão tranquila que sorrateiramente essas coisas vão adentrando, inclusive nos nossos lares. Hoje, uma criança que ela é disciplinada, se ela for num conselho tutelar, todos nós sabemos, o transtorno que pode ocorrer, uma má informação desse caráter. Então, nós claramente, nitidamente, nós observamos esse ataque do maligno, se utilizando dos mecanismos da lei, dos mecanismos que a própria nação produz através da lei, e vai denegrindo, vai desfacelando a estrutura maior da sociedade, que é a família. Falsos ensinos. Há em nossos dias diversas novas teologias que agridem diretamente a mensagem bíblica, de modo aberto e às vezes sutil. As portas do inferno valem-se da teologia para atacar a igreja e, consequentemente, as famílias. Satanás, de uma forma, ele tem investido e disseminado muitos ensinos deturpados, que utilizam até de parte das Escrituras, utilizadas sem a devida e correta interpretação, para confundir e afastar do Senhor as famílias que têm sede de salvação do caminho da verdade e da vida, que é o propósito do Senhor Jesus. Inspirado por teologias liberais, há famílias que não mais veem a Bíblia como inspiração inerente e infalível palavra de Deus. Todavia, a Bíblia é e continuará sendo a única regra de fé e prática do cristão. Alguns chegam a ensinar que a Bíblia limita-se a conter a palavra de Deus. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Podemos ler com atenção 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então está nitidamente falando corretamente, alto e bom som, o que é a palavra de Deus.
É indispensável que as famílias cristãs estudem e obedeçam fielmente às Sagradas Escrituras. Nossas famílias precisam estar preparadas para enfrentar as muitas teologias antibíblicas que têm se levantado no nosso tempo, pois não podemos deixar brecha alguma ao adversário, quer na igreja, quer em casa. Vigiemos e oremos. Também é um tópico muito atual. Hoje, se nós ligarmos a televisão, nós vamos ter, eu não sei, nunca fiz essa experiência, mas tem muitos e muitos canais anunciando religiões, denominações. Nós temos uma gama de programas, pregadores, enfim, nós temos um campo fértil. Se existem essas pessoas pagando um tempo caríssimo na televisão, é porque há audiência. E muitas dessas pessoas mal intencionadas ou às vezes mal informadas. No segundo tópico que nós escolhemos aqui para nós falarmos sobre põe em ordem a tua casa, estão as atitudes mundanas para destruir a família. O abandono aos filhos. Não é incomum hoje nós vermos em nossa sociedade pais que abandonam seus filhos. Não raro esses ainda bebês. É quase constante a gente ouvir e ver nos noticiários mães que abandonam recém-nascidos, pais que abandonam famílias e já estão às vezes no terceiro, quarto, quinto casamento, e essa prática é normal. Essa é uma forma monstruosa de desrespeito para com a vida. Como pais, precisamos entender que os filhos são herança do Senhor, para que nós possamos cuidar, educar e conduzir ao Senhor. Como pais, somos responsáveis por vestir nossos filhos, alimentá-los, proporcionar-lhes uma educação de qualidade, inclusive para que estejam prontos para o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Mas, acima de tudo, é igualmente nossa obrigação transmitir a fé que uma vez nos foi dada para que as próximas gerações tenham sua própria experiência com Deus. Portanto, sejamos exemplo para este mundo, zelando por os nossos filhos e conduzindo-os a Cristo. Dentro desse contexto de que o pai já não é mais aquela pessoa tão que tem não aquela autoridade, mas aquela coisa de chefe de família, a mãe, aquela senhora guardadora, protetora dos filhos, e o pai, o chefe de família. Hoje, nós temos visto, através de tantos conceitos direcionados, as novelas e filmes e coisas mostrando essa descaracterização da família, essa desintegração da família. Os pais já não têm mais não exercem mais aquele papel tão importante para as crianças. O ato de honrar os pais sempre foi apreciado por Deus. Quando ele deu a sua lei aos filhos de Israel, antes de entrar na terra prometida, dentre os mandamentos, constava a ordem de honrar pai e mãe, para que os filhos pudessem entrar na nova terra, sabendo que entre suas responsabilidades para com Deus estava o respeito para com aqueles que, por meio de um ato de amor, lhe trouxeram a vida. Séculos depois, Jesus reafirmou esse mandamento. Lá no Evangelho de Mateus 19:19, São Lucas 18:20, e Paulo acrescentou que honrar pai e mãe foi o primeiro mandamento, com a promessa. Infelizmente, não são raros os casos de filhos que não apenas desonram os pais, desobedecendo, mas também esquecem deles na sua velhice. Como dizem as Escrituras, conforme a carta de Efésios, capítulo 6, verso 2. Conforme dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma
promessa. E qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e viva muito tempo na terra. E observando esse contexto e esse texto da Bíblia, nós temos visto a descomposição das famílias, os presídios superlotados e tanta coisa acontecendo, a Cracolândia, lá em São Paulo, e nós aqui em Curitiba mesmo, se nós formos ali nas imediações da catedral, ali, na Praça Tiradentes, a gente vai ver aquelas coisas ali que realmente denigrem totalmente a composição familiar. Pessoas totalmente dominadas pelo vício, ali naqueles lugares. É difícil de observar sem ter uma conotação mais definida daquilo ali. Aquilo ali a gente vê totalmente a desintegração total da família, a desmoralização da pessoa. A pessoa se torna verdadeiramente um zumbi por não obedecer, muitas vezes, os pais, pelos pais terem abandonado seus filhos e uma série de outras coisas que vão acontecendo. Que esse pensamento mundano possa ser extirpado das nossas famílias. Uma outra situação que nós temos observado é o secularismo. E segundo o dicionário, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Para o secularista, o homem, e somente o homem, é a medida de todas as coisas. Quando a família se seculariza, os valores espirituais bíblicos são desprezados. E os valores humanos e materiais são exaltados. E hoje, é claro a gente perceber isso. Claro. Põe em ordem a tua casa. Porque esses valores adentraram dentro das nossas casas de uma forma sorrateira. Hoje, aquilo que não prestava antes tempo, hoje é válido. Os valores, a inversão de valor hoje é muito grande. Quando a família se seculariza, os valores espirituais bíblicos são desprezados e os valores humanos são exaltados. Como cristão, não podemos nos conformar com o pecado, a iniquidade e a corrupção que destrói a vida familiar. Precisamos ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Muitas famílias estão sendo influenciadas pela mídia a viverem um estilo de vida materialista e hedonista. Não podemos jamais nos esquecer que precisamos ser sal e luz do mundo. Conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Como sal, precisamos ter uma vida familiar de tal forma que os que nos veem ou nos ouvem sintam a nossa família fazer diferença. Como luz, precisamos, com o nosso testemunho, contribuir para dissipar as trevas do pecado de nossa volta. Então, mais do que nunca, o crente está em alta, está em moda, para ser modelo do mundo, para ser peça de modelo. Cuidado contra a filosofia mundana e a pornografia. Hoje, a pornografia ela vive numa evidência tão clara e ela adentrou dentro dos nossos lares de uma forma. A televisão, a informação, ela é muito salutar, ela é muito moderna, ela proporciona muitos mecanismos, muita coisa muito boa, mas também nós evidenciamos o lixo das coisas.
O cuidado contra a filosofia mundana. Para a filosofia de vida mundana não há limites para o homem desfrutar do prazer carnal. A internet, que tem sido usada como um grande meio de comunicação, facilitou também a propaganda e o estilo de vida miserável e sujo. Com a pornografia, como reagir a esse desafio. E ficou muito fácil. Nós acessamos ali o nosso celular, nós temos acesso ao mundo virtual, e o que você pensar nesse mundo, nós encontramos ali. Essa acessibilidade nos tornou vulgares, resistindo contra os ataques contra a família. Observando a palavra de Deus. A Bíblia diz que o jovem só pode ter pureza em seu caminho quando observar a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 9, a seguir, ele: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como não há idade para o pecado, esse princípio aplica-se a qualquer cristão. Independente de sua faixa etária, é indispensável que o adolescente, o jovem ou o adulto conheçam profundamente a palavra de Deus. Assim estaremos preparados para enfrentar as ardis de Satanás, somente com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos orienta e nos proporciona a condição de nós termos intimidade com Deus. À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós oramos. E à medida que nós lemos e oramos, nós interpretamos a palavra de Deus. E Deus fala conosco. Deus revela-se a nós a partir do momento em que nós nos dispomos a fazer a sua vontade. Para que se caracterize em nós o templo do Espírito Santo. Não é incomum sofrermos tentação em todas as esferas da vida, principalmente na sexual, por causa da pornografia. Tão comum em nossos dias, porém, devemos nos lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é objeto de glorificação ao Altíssimo. Conforme Paulo escrevendo lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, 19 e 20. E devemos buscar a santificação para vencer desafios com a oferta de sexo imoral e sem compromisso, que desfigura a santidade e desagrada a Deus. E, infelizmente, hoje é muito difícil, principalmente o jovem, o adolescente que está em fase acadêmica. Hoje é muito comum essa união do mesmo sexo. E nós observamos no colégio, mesmo ainda no ensino fundamental, as meninas com as meninas, os meninos com os meninos, e a pessoa que é normal torna-se aberração diante desse mundo. Observando então realmente a transformação, a degeneração dessa sociedade. Põe em ordem a tua casa, porque o momento é oportuno. E a palavra de Deus nos orienta: não porei coisa má diante dos meus olhos. O salmista, no Salmo 101, 3, diz: coisa má é tudo aquilo que os olhos de Deus é reprovável. A pornografia é uma atitude pecaminosa contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. Portanto, os pais devem ser os tutores dos seus filhos, orientando-os quanto ao que pode ser visto, ouvido e assistido. Não podemos descuidar da educação dos nossos filhos. Zele por sua decência. A palavra de Deus para nós hoje é pormos a nossa ordem em casa e zelarmos pela nossa família, pelos nossos filhos.
porque a família está sob um ataque tremendo. E para nós finalizarmos, concluirmos essa mensagem, alguns dos mais terríveis golpes contra a família são manipulados pelas autoridades. Ou seja, justamente por aqueles que deveriam zelar pelo fortalecimento da constituição da família. Romanos capítulo 13, verso 4 diz o seguinte, veja só, na minha tradução, da nova tradução, ela é mais clara e se adapta bem para os nossos dias. Talvez na tua versão mais ortodoxa, ela não, mas a minha versão diz o seguinte, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você, mas se você faz mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Há uma onda de materialismo e do liberalismo social, ambos a serviço do diabo, predominando nas políticas públicas. Todavia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna firmeza da verdade, cerrará as fileiras de guardiã dos princípios éticos fundamentais da família. Assim não pereceremos sob os ataques contra a família, mas glorificaremos a Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos proporcionar a condição de nós sermos zelosos com a nossa família. Põe em ordem a tua casa, porque nós não sabemos o momento devido.